que tem fôlego, louve ao Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, te ver, te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Você está pronto para aprendermos um pouco mais esta noite? Amém. Amém? Oi? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos continuar falando sobre... Acho que não ouvi vocês. Nós vamos continuar falando sobre unidade. Você encontrou Gênesis 11, Amém. verso 6. Gênesis 11, o verso 6. É um texto que fala sobre
a construção da Torre de Babel, ou pelo menos a tentativa de construí-la totalmente. E o tema desta noite, para o estudo que vamos aqui fazer, o povo é um. O povo é um. Você consegue transmitir essa mensagem ao seu irmão? O povo é um. Gênesis 11, verso 7, verso 6, ele diz: e o Senhor disse. Quem que disse? O Senhor. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Você imaginou uma situação dessa, por exemplo, o próprio Deus descer, que a Bíblia diz que Deus viu aquilo e disse: vamos ter que dar uma olhadinha nisso de perto. A obra era tão fenomenal que eles estavam fazendo. É bem verdade que estavam indo contra uma ordenança de Deus, que era se multiplicar e encher a terra. E Nimrod, acredita-se que Nimrod era então o arquiteto, a mente pensante de toda essa estratégia para a construção da Torre de Babel. E a Bíblia apresenta Nimrod como um caçador de Deus, não que ele caçava para Deus, mas a tradução um pouco melhorada é aquele que se opõe a Deus, ou aquele que era contra Deus. Então, ele faz esse intento no seu coração, ajunta pessoas com a mesma disposição, o mesmo entendimento, a mesma fala, a mesma linguagem, um só povo, para um só propósito, um só trabalho, e faz esse ajuntamento para então construir, ou pelo menos tentar construir, a Torre de Babel. Mas Deus desceu lá para dar uma olhadinha e diz: olha, esse povo é determinado. Certamente a Torre de Babel era algo que ia contra a vontade de Deus, mas apesar dos erros, é em Babel que Deus se pronuncia, revelando os maiores segredos do sucesso que qualquer empreendimento coletivo poderia alcançar. Aquilo era um empreendimento, era uma construção. Havia alguém com uma mente pensante sobre aquilo. Não é fácil fazer um ajuntamento de pessoas, mas aquele camarada conseguiu algo fenomenal que chamou a atenção de Deus. Deus disse: esse empreendimento está indo velozmente. Ele diz: essa gente é um. Ou seja, esse povo é um só. Quando olhavam para eles, não viam eles fazendo coisas diferentes. Não via eles, por exemplo, um indo trabalhar e o outro indo para a piscina. Não via ele um grupo indo trabalhar e o outro indo para a pescaria. O povo era um. Quando olhava para aquele povo, só encontrava um só, em um só lugar, fazendo uma só coisa, com um só objetivo. Deus ainda acrescenta: é uma só língua. Eles não conversavam coisas diferentes a não ser o próximo passo, a próxima etapa. O que vamos fazer hoje? Quantos tijolos vamos ter que fabricar? Quanta massa, quanta terra vamos ter que trabalhar hoje? A linguagem era uma só, embora houvesse funções diferenciadas ali. Uns trabalhavam carregando, outros produzindo, outros arquitetando, outros fazendo a execução de fato, mas a linguagem era uma só. Estamos construindo uma torre. Qual linguagem nós podemos, por exemplo, levantar aqui esta noite, ou pelo menos fortalecer o que já estamos fazendo? Uma linguagem só para todos nós aqui. Nós temos batalhado e temos falado constantemente. Nós queremos ainda para este ano quantas almas?
100 almas para Jesus. Deus, quando olhar para nós, não vai querer encontrar um povo fazendo algo diferente disso, enquanto tem uns orando, outros fazendo churrasco. Enquanto uns evangelizando, falando com um e com outro, com o vizinho, um indo para a pescaria. Não há nada de errado fazer um churrasco ou fazer a pescaria, mas nós temos um alvo. E o Senhor quer nos ver como um só povo. Pensa, isso chamando a atenção de Deus, e agora uma só língua. E isso que eles estão fazendo é só o começo. Era como se Deus estivesse dizendo, se isso aqui não for parar, aliás, se isso aqui não for parado, é só o começo, porque eles vão chegar lá, eles só começaram. E se eles já começaram desse jeito, determinado a conseguir isso, imagine onde não chegarão. Imagine onde você não chegará se você permanecer determinado a mudar a sua vida ainda este ano. Imagine onde você não chegará se você continuar determinado a mudar a vida que você está vivendo hoje. A sair da mediocridade espiritual e vir para uma vida espiritual ativa, cheia do poder de Deus. Imagine isso. Onde você pode chegar deste modo? Ele diz, logo, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eles são capazes de fazer o que quiserem. O finalzinho do versículo diz, não haverá restrição para tudo que eles tentarem ou intentarem fazer, e não vai ter nada que vai parar eles. Mas o que vemos muitas vezes é dispersão no lugar de unidade. Por que eles conseguiram ou estavam conseguindo? Por causa da unidade. Eles não estavam só unidos. Eles não estavam só em união. Eles estavam de uma forma homogênea entre si. No mesmo propósito, no mesmo pensamento, a mesma forma de agir, a mesma forma de fazer. O que às vezes nós encontramos, em vez da unidade e em vez da cooperação, é subtração, divisão, no lugar de soma e multiplicação. Ao invés de multiplicação e soma, encontramos muitas vezes difamação. Em vez de sujeição e submissão. No lugar de uma só língua, ouvimos muito barulho. E em vez de termos um só coração e mente, vemos muitas caras amarradas, cheias de opiniões e reclamações. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, e às vezes quando estamos fazendo o aconselhamento, o que mais nós encontramos são pessoas fechadas em seus conceitos e reclamações. Elas querem simplesmente reclamar ao invés de encontrar uma saída ou uma solução para o problema. E às vezes mesmo quando você aponta a solução para o problema, ela quer voltar novamente ao problema. Ela quer continuar reclamando, porque é mais fácil reclamar do que solucionar. É mais fácil reclamar do que achar solução. Achar solução dá trabalho. Requer esforço, requer dedicação. Achar a solução é você sair da zona de conforto. E isso vai requerer trabalho. E às vezes as pessoas não querem, porque muitas vezes o teu cérebro está num processo de preguiça, ou está como um cérebro preguiçoso. E o que ele diz para você? Isso vai gastar energia, eu não estou disposto a gastar energia. Eu quero estar quieto aqui mesmo, do jeito que eu estou, e aqui já está bom para mim. O cérebro, ele é propício para isso, e ele usa isso como uma forma de sobrevivência. Mas isso precisa ser enfrentado. O que a Bíblia nos recomenda? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. Vamos abrir lá. Nós encontramos Deus dizendo que o povo é um. Lá em Gênesis, Deus disse que o povo era
Aquilo ali não é o relato de um homem, é o relato do próprio Deus, avaliando uma obra, avaliando um empreendimento. Quando Deus olha para o teu maior empreendimento, o teu maior patrimônio, você sabe qual é o seu maior patrimônio? A família. A família é o maior patrimônio que um homem pode ter na face da terra. Se Deus der uma olhadinha no teu maior empreendimento, no teu maior patrimônio, Ele encontraria um só povo. Se Deus olhar para a minha casa, Ele encontra um só povo. Pense sobre isso. Porque agora Paulo ele vai mostrar que isso é um processo. Ser um povo unido é um só processo, é um só propósito. E esse propósito é fruto de um processo. Olha o que ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. As coisas que nós estamos aprendendo já anteriormente nas nossas mensagens anteriores de estudo. Uma só forma de falar, uma só forma de pensar, uma só forma de agir, uma só forma de sentimento. Paulo volta a repetir isso em Filipenses. É como se ele estivesse usando o mesmo exemplo lá de Gênesis 11 e trazendo para cá agora. Ele diz: se vocês estão em comunhão com o Senhor, se há o mesmo amor, se há a mesma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e compaixão, ele diz: me ajudem e completem o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Imagine só uma liderança tendo a dificuldade de colocar esse entendimento para as pessoas, ou as pessoas mesmo que ouvindo a mensagem não entendendo o que se está dizendo, ou não estando disposto a fazer, ou a entrar em cooperação com a palavra de Deus. Pense na tristeza que isto causa. Pense na tristeza que causa quando você, homem, chefe de casa, quer colocar sua casa em ordem, mas só você está disposto a pagar aquele preço por aquilo, quanto os demais não estão nem um pouco lixando para o esforço que você está fazendo, ou não estão nem aí também para se esforçar. É dificultoso. É de causar desânimo. Mas ainda assim você deve prezar pela unidade, porque há um Deus no céu que preza pela unidade e pela comunhão. Amém. Amém? E Deus pode fazer coisas maravilhosas. Jesus disse em Mateus 12:25, uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não prevalece. Ele vai ruir, ele vai entrar em declínio. Marido dizendo uma coisa, mulher dizendo outra ao contrário, os filhos dizendo outro ao contrário, piorou ainda. Pastor dizendo uma coisa, a igreja dizendo outra, terrível. Ou o pastor e o corpo de liderança falando algo para com a igreja dizendo outra coisa, terrível. Deus não quer isso. O Salmo 133 diz que o Senhor ama a unidade. O Senhor ama, e por amar isso e ver isso como algo maravilhoso, Ele derrama a sua bênção sobre isso. Ó, quão bom e quão suave é. É bom e é suave. Não causa peso nas costas de ninguém.
se tivermos aqui a possibilidade, ou se tivéssemos a possibilidade de arrastar um peso enorme de um determinado lugar, e tivesse uma corda atracada a este peso, e nós tivéssemos que arrastar, e a nossa única opção fosse só essa, de arrastar esta pedra, nós teríamos que fazer força todos na mesma direção e no mesmo propósito. Nem todos têm a mesma força, mas devem colocar a força na mesma direção. Porque por mais pequena que seja a sua força, mas se você coloca na mesma direção das demais forças, a chance daquilo se mover é muito maior. É como um cabo de guerra, mas com a força numa única direção, e não um para lá e outro para cá. Nós arrastaríamos qualquer coisa, nós puxaríamos qualquer coisa. Você me entende essa noite? Amém. Amém. Escute isso. Estamos nesta cidade para representar o Senhor em autoridade espiritual e expressá-la como uma igreja vencedora. Estamos nessa cidade para representar o Senhor em autoridade espiritual e expressá-lo como uma igreja de vencedores. Amém. Eu vou repetir a terceira vez, que diz que depois da terceira fica mais gravado. Estamos nessa cidade para representar o Senhor em autoridade espiritual e expressá-lo como uma igreja de vencedores. Aleluia. Esta precisa ser uma linguagem. Nós estamos aqui apenas por um ajuntamento. Porque é legal um ajuntamento, porque só achamos bonito. É um ponte de encontro. Não, nós estamos expressando algo. Nós expressamos a autoridade do Senhor. Somos o seu corpo andante na terra. E como corpo de Cristo andante na terra, somos uma igreja de vencedores. Amém. Você pode até estar andando como um derrotado. Mas não é para estar. Você pode até estar andando como alguém fracassado, mas não é para estar. Porque não foi para isso que Deus criou a sua igreja. Deus não criou a igreja para ser uma igreja de fracasso. Deus criou uma igreja vitoriosa. Amém. Uma igreja de vencedores. Que você é uma igreja de vencedores. No ajuntamento, uma igreja de vencedores. Mas quando você está sozinho, que você está em algum lugar e o seu irmão não está ao seu lado, você tem que estar em unidade com o Espírito. E a Bíblia diz que através do Espírito de Deus, ele testifica dentro do nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos filhos mais que vencedores. Amém. E é exatamente assim que você tem que pensar, e a sua mente tem que estar em unidade com a mente do Espírito. O apóstolo Paulo diz que você deve colocar em sincronia a sua mente com as coisas que são do céu e não da terra. Pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que há vitória, nas coisas que há santidade, nas coisas que edificam. Porque se você focar suas coisas nas coisas da terra, aliás, sua mente nas coisas da terra, sua mente vai entrar em corrupção, porque as coisas da terra são todas corruptíveis, mas as coisas do Espírito são vida. Glória a Deus. Aleluia. Vocês já assistiram aquele filme? Eu acho que ele deve ser antigo, eu vi em algum momento ele, eu acho que é Spartacus. Algo assim, se não me falha a memória. É um grupo de soldados, como se fosse uma tribo, espartanos, né? Os espartanos, e eles vão a uma peleja. É um filme até de certo modo assim, violento, é uma guerra. E quando eles estão saindo, eles encontram um outro grupo, ou algumas pessoas, se não me falha a memória, faz tempo que eu vi essa cena.
E o líder daquele grupo pergunta para aqueles que ali chegam diante dele: o que vocês estão fazendo aqui? Porque aquele grupo vem em número menor, mas vem assim todo meio que desajeitado, sabe? Algumas coisas não tão adequadas para a guerra. Eles perguntam: vocês estão fazendo o que? Não, nós viemos nos unir a vocês, para vencermos essa guerra. Ele disse: vocês? Como assim? Aí ele sai perguntando o que aquelas pessoas faziam. Ele olhava assim, e as pessoas respondiam o que faziam com muita timidez, como se não tivessem certeza do que eram ou do que estavam fazendo ali. E ele, para dar uma lição de moral em cima daquele outro grupo, que embora estivesse indo à guerra, mas estava numa incerteza tão grande do que faria, ele diz: como se vai vencer uma guerra com alguém que não tem certeza da vitória? E ele olha para o grupo dele e pergunta: o que vocês são? E aquele grupo dá um grito, dizendo o que eles eram, de uma forma tão violenta, que ele assustou o outro grupo, e o outro grupo olha arregalado, porque diz: estou muito fora de frequência. Então, quando o povo é um e alguém pergunta quem você é, você tem que ter certeza. Você não pode ter sombra e nem variação de sombra de dúvida em seu coração. E Deus quer operar milagres. Existem 4 estágios de uma divisão. 4 estágios de uma divisão. E esses 4 estágios de uma divisão, eles são inimigos da unidade. O primeiro estágio é divisão por família. Isso também é chamado de relacionamento carnal, ou relacionamento de carne. O que é isso? Muitas pessoas não se importam com Deus e com o seu propósito. Eles se importam unicamente com sua família. Sua família são os seus parentes. São aqueles que lhes são mais próximos. Muitas divisões são causadas por relacionamentos carnais. Família. Todo relacionamento carnal é o germe de uma divisão. Mesmo não fazendo parte de uma mesma família, podemos ter um relacionamento carnal com alguns. Necessariamente alguém não precisa ser um parente de sangue, mas você pode ter um relacionamento carnal com alguma outra pessoa e transformar aquilo como se fosse uma família. Quando alguém diz que ama certo irmão, porque é o tipo de pessoa que ele gosta, um relacionamento de acordo com o seu gosto carnal está sendo criado. E isso é perigoso. Porque quando a pessoa enfatiza o relacionamento carnal ou de família, sem atentar para o propósito de Deus, isto causa divisão. Porque o propósito de Deus deve estar acima de todo e qualquer relacionamento. Minha mãe jamais deve se meter entre mim e o meu relacionamento com Deus. Amo minha mãe, mas se algum dia minha mãe se levantar pedindo de mim a preferência entre ela e Deus, eu digo: mãe, vou continuar lhe amando, mas hoje eu vou lhe aborrecer. Fico com Deus. Você me entende? Amém. O relacionamento e propósito com Deus está acima de qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. A segunda causa são a divisão de línguas. Língua não é somente um idioma, mas língua ela também transmite uma expressão e um conceito. Através de uma língua você pode trazer ideias. Línguas surgem dentro da igreja por causa de opiniões.
Isso nos leva a falar línguas diferentes. Precisamos atentar para que ninguém comece a falar diferentemente entre nós. A exortação de Paulo é para que falemos a mesma coisa, ou seja, tenhamos uma só linguagem. Vamos recapitular um pouco lá atrás. A mesma linguagem, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar está relacionado às coisas espirituais. Lembre-se sempre disso. Porque senão você vai criar uma pilha na sua cabeça e vai achar que você vai precisar concordar em tudo e com tudo. Mas nós estamos falando da palavra de Deus, coisas espirituais. Precisamos pensar todos a mesma coisa, porque na igreja só há um cabeça, Cristo. Amém. E Ele não vai aceitar que nós pensemos coisas diferentes. Ele não vai aceitar que o corpo, que Ele é o cabeça, ande em direção contrária ao que Ele está pensando. Por isso que quando nós pedimos a Deus, Deus, alinha os meus pensamentos com os teus pensamentos. Alinha a minha fala com a tua fala. Alinha a minha forma de agir com o teu agir. Quando nós conseguimos isso, que é o que alguns chamam de quando a igreja entra em sincronia ou em frequência com o mundo espiritual do reino de Deus, a igreja caminha no outro patamar. Glória a Deus. Aleluia. Porque ela vai numa mesma direção. Jesus disse, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Fazia o Pai, fazia o Filho. Eu só falo o que ouço o meu Pai falar. Falava o Pai, falava o Filho. Nós não podemos nos comportar diferente disso. Nós não podemos dizer o que Deus não está dizendo. Nós não podemos pensar o que Deus não está pensando. Nós não podemos caminhar numa direção que Deus não está caminhando. Por isso Deus está nos ajustando por meio da sua palavra. Posso ouvir o seu amém? Amém. Não se assuste. É o que Paulo diz, devemos, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, devemos pensar todos as mesmas coisas. Concernente às coisas espirituais. Mas em relação à culinária, pastor, fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Um gosta de cozido, outro gosta de assado, outro gosta de salada, outro gosta disso, outro gosta daquilo. O que você colocar na minha frente, eu encaro tudo. Nossa comida brasileira é uma comida maravilhosa. Eu encaro qualquer coisa. Para mim não comer alguma coisa é muito raro, porque você está muito ruim. Sabe? Um destempero daquele mesmo que a pessoa tiver feito de propósito para mim não comer. Entendeu? Nós temos gosto por muitas coisas, cores, sabe? Gostos de cabelo, gostos disso, gosto daquilo. Isso aí está tranquilo, está normal, segue em paz. Entendeu? Siga em paz, mas nas coisas espirituais nós precisamos pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas. Entendeu? É santidade, precisamos pensar na santidade, precisamos agir na santidade, precisamos buscar a santidade. E isso todo mundo indo na mesma direção. É jejum, precisamos ir na mesma direção. Ainda tem alguém fazendo jejum aqui nos dias? Amém. Amém? Glória a Deus. Esses dias eu estava me recuperando, passei uns baques aí e estava precisando deixar a imunidade retomar novamente. E esses dias eu não fiz, porque a minha saúde estava um pouco debilitada. E se eu fizesse, a imunidade iria talvez despencar um pouco mais. Eu preciso voltar a equilibrar o corpo de novo para poder entrar em batalha. Mas o pensamento estava aqui. Embora não estivesse dentro do jejum, fazendo ele, mas a mente, o coração e a oração e a leitura da palavra estava lá naquele momento. Não estava fazendo apenas um por uma condição de saúde, mas o restante estava acontecendo naturalmente.
A outra divisão é as terras. Terra traz divisão, territórios. Nossa, como terra traz uma confusão danada. Quantas pessoas já não brigaram, já não se dividiram, já não causaram problema por causa de terra, territórios. Olha que aqui a terra, território, não é só o que você está pensando no sentido de terra, realmente terra. Mas terra como território, local de posição. Quantas pessoas não demarcam o seu território? Vocês já viram como é que é uma situação, por exemplo, o animal quando se solta, o cachorro, por exemplo, ele é muito marcador de território. Marca território em tudo que é canto. Os irmãos que têm veículo, de vez em quando tem que estar trocando a roda do carro, porque de tanto o cachorro marcar território, estragou, né? Apodreceu, a ferrugem foi lá e, sabe, é terrível o que eles fazem. Quando um cachorro sai de uma área e ele avança para a rua, ele vai ali, às vezes afoito por alguma coisa, mas se ele encontra um outro cachorro mais valente do que ele volta mais do que depressa para dentro do seu território. E o outro geralmente não entra dentro daquele ambiente onde ele entrou. Porque eles entendem sobre território e dizem, aqui não é minha área. E às vezes ele fica do lado de fora esperando o outro sair, porque ele diz, aqui fora eu te pego. Mas o que acontece em relação a isso? É terrível quando certos irmãos presumem que certos espaços dentro da igreja são exclusivamente deles. São territórios. Não, pastor, a área do louvor é só comigo, pastor. Ninguém canta bonito que nem eu canto, pastor. Pregação, pastor, dentro dos quesitos da exegese, da homilética, da hermenêutica, é só comigo, pastor. Né? Dentro da igreja não existe território cativo. Só eu toco bem, pastor. Alguns julgam ter um território. E não há espaços cativos entre nós. Pois sempre que alguém se levanta para defender uma posição ou território ali, nós nos dividimos. Porque quando alguém tenta defender o território dentro da igreja, o outro grupo se levanta e diz, pastor, já que não me deixaram coisa aqui, eu vou criar o meu, tá bom? Vamos fazer o nosso grupinho. E daqui a pouco essa pessoa vai querer reivindicar espaço. E isso é terrível. Isso é terrível. Lembram daquela passagem que Jesus falou? Que chega algumas pessoas com ele e diz, olha, quando o Senhor estiver lá na sua glória, o Senhor permite que o meu filho, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda e tal. Já estavam tentando marcar território antes de chegar no céu. Os outros 9 que ouviram aquilo, aliás, os outros 10, o que está ocorrendo aí? Mano, o que é isso? Ainda não houve nenhuma disputa. Para os ministérios, tu já está guardando cadeira no céu. E Jesus disse, isso não compete a mim. Eu não vim para marcar território para vocês. Isso vai caber ao meu Pai. Não cabe a mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não se intrometam em coisas pelas quais vocês não foram chamados para fazer. Há espaço para todos. É o que Jesus está dizendo. O espaço no céu é para todos. O louvor é para todos.
Todos devem se esforçar para louvar o Senhor. Aí tem aqueles, claro, que se destacam. E aí ele diz, eu posso trabalhar junto com o grupo que ministra o louvor? Venha. Se dedique ao ensaio, se dedique aos dias de oração que eles tiram, aos momentos de quebrantamento. E sirva ao Senhor, não há espaço cativo. Se esmerem em servir ao Senhor, mas nós não devemos guardar espaço. Famosa panelinha, está fechado, pastor. Está fechado, ninguém mais entra. Vamos ter que estourar a tampa das panelas. Ainda bem, irmãos, que isso entre nós não existe. Não existe. Eu não estou sabendo de nenhuma. Como diz o apóstolo Paulo, esse costume não é nosso. Amém. Nem das igrejas de Deus. Amém. Mas eu preciso falar sobre isso para você. Porque à medida que os 100 vêm chegando, alguém pode vir com essa mentalidade. E os que vierem chegando não poderão mudar o que nós já estamos pensando na unidade do corpo de Cristo. Eles vão ter que se enquadrar dentro da palavra. Estão chegando. São os novos. Vão ter que começar a aprender a pensar as mesmas coisas, a falar as mesmas coisas. E quando surgir conversas diferentes, cabe a nós dizer, irmãos, esse tipo de conversa nós não praticamos. Nós não temos esse tipo de fala. Um outro ponto de divisão, as nações são a consumação de uma divisão. Uma nação é um lugar onde há um rei. Depois que territórios são separados e adquirem sua própria linguagem, surge alguém para reivindicar a autoridade. Veja que tudo isso é um processo. Por quê? Primeiro, nos separamos por preferências entre irmãos. Foi o primeiro ponto, o relacionamento de parentesco, o relacionamento carnal. Começa com pequenas coisas. Depois começamos a falar de forma diferente. Linguagem diferente. Se isso não for corrigido, começaremos a dividir territórios. E no final, alguém irá se levantar postulando uma posição de liderança e arrebanhará a muitos, criando uma divisão. E é exatamente assim que começa divisões, facções dentro de uma igreja. E deve ser combatido. Porque dá tanto trabalho a juntar. Dá tanto trabalho congregar, consolidar, e de repente chega alguém, começa com um nhenhenhen dali, porque eu só me uno a fulano, porque eu só gosto do fulano. A Bíblia não ensina isso. A nossa unidade não é por gosto, é por princípio bíblico. Amém. Eu sei que nem tudo em mim vocês gostam. E vocês devem saber que nem tudo, talvez eu goste. Mas é unidade. A gente não gosta de tudo. Tem determinados comportamentos que alguém é mais assim, sabe, fechadão e tal. Você diz, poxa vida, rapaz. Mas pela unidade você vai lá e soma. Tem gente que se mexer nas suas coisas, ele vira um siri dentro da laca. E a pessoa não gosta porque o outro mexeu, mas pela unidade, entendeu? Para não ter divisão. Eu estou falando de coisas mais naturais da vida. Mas concernente às coisas espirituais, eu não gosto, porque quando o fulano vai orar, o fulano grita muito.
isso de vez em quando eu pergunto a vocês, irmãos, o som está alto para vocês? É para amenizar. Às vezes eu chego em casa, eu digo para a mulher, eu digo, acho que hoje eu gritei muito, não gritei? Porque às vezes até o meu ouvido não gostou. Às vezes eu estou falando aqui, às vezes eu chego em casa com aquela sensação que eu estava falando alto demais. Eu pergunto, hoje eu gritei muito, né? Ela me diz, não, estava normal. Então tá bom, então era só o meu ouvido. Amém. Amém. Quando pessoas que compartilham de um mesmo sonho, uma mesma direção, andam juntos, elas chegam mais rápido. Porque juntas elas produzem um ambiente positivo de fé. Sabemos que há segurança num grupo, ou no grupo. Sabemos que há segurança na comunhão. E poderemos viver a vida cristã mais facilmente se o fizermos na formação de um grupo em unidade. Irmãos, tão bom quando quando a gente se reúne e a gente diz, irmãos, alguém tem um pedido especial de oração? O que nós dizemos? A igreja diz, olha pastor, tem eu aqui, às vezes tem um que tem mais de um pedido. E aí a igreja toda hora por aquilo. Às vezes a pessoa nem está aqui, mas o outro está sabendo e diz, irmãos, olha, fulano de tal está precisando de ajuda. Isso é unidade. E aí todo o corpo começa a orar num só propósito, está caminhando junto com aquela pessoa. Nós temos uma irmã aqui que está hospitalizada. É por um processo gestacional. A vida dela entrou em risco e a vida da criança também. Está desde ontem. E desde quando nós soubemos que ela estava dentro do hospital correndo risco, a gente lá já iniciou a oração. E fomos passando para os demais. E depois entrou lá no grupo lá o grupo de WhatsApp, irmãos, oração pela fulana. Já estamos orando. E aí o restante que não estava sabendo começou a orar. E hoje, novamente, orando e orando. O que vai acontecer? Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Porque onde 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, o Senhor estará ali, dando o aval. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso, não só para questões de enfermidades, mas para qualquer coisa. É preciso falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa significa ter o mesmo coração. É uma maldição ser faccioso e falar diferentemente. Se você for faccioso, sedicioso, revoltoso, será o primeiro a sofrer a maldição. Pastor, só está jogando maldição em cima de mim? Não. É a consequência de cada atitude. Se você falar diferente, primeiramente sentirá seu espírito embotado, manchado, com nódoa por causa da morte, e depois sentirá o peso da maldição por ter colocado e tocado no corpo de Cristo. Quando alguém começa a falar diferente e ser faccioso dentro do grupo, dentro da unidade do corpo de Cristo, essa pessoa está tocando no corpo de Cristo. Ela vai embotar. Ela está criando uma mancha nela. Ela vai embotar. E é por isso que ela sofre maldições. Porque Cristo não vai deixar ela continuar tocando no corpo e enfermar todo o corpo. Cristo não vai deixar, o corpo é dele. O que o Senhor faz quando a coisa não está boa? Referente a João 15. O Senhor poda.
Quando está embotado e não está dando fruto, o Senhor corta e tira. Vai secar lá fora. E ele diz, depois de seco vai ser lançado no fogo. Tem gente que às vezes brinca com a unidade da igreja. E essa deve ser a vigilância que nós devemos ter. Sabe, irmãos, porque à medida que se cresce e se aumenta mais, isso também aumenta em grau de risco. Hoje nós estamos muito próximos uns dos outros. Não somos um número tão grande. Mas à medida que chega um número, sabe, alastrador, o perigo e o grau de perigo sobre essas coisas também aumenta. Por isso é necessário nós aprendermos aqui, porque o Senhor está nos ensinando e mais tarde você vai ensinar alguém. Amém. Amém? Amém. Ninguém toca o corpo de Cristo. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 17. Não durma não cochile. Aguarde mais um pouquinho. Nós vamos concluir. Eu sei que a maioria de vocês está cansado de um dia de trabalho, um dia de labuta. Mas a presença do Senhor nos renova esta noite. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 17. Antes de eu ler lá, deixa eu lhe dizer isto aqui. Ninguém pode tocar no corpo de Cristo impunemente. Ninguém. Ninguém toca no corpo de Cristo impunemente. Por quê? Paulo diz que aquele que destrói o corpo também será destruído. É o que ele está dizendo aqui. 1 Coríntios 3, verso 17, ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, você pode continuar. Deus o destruirá, porque o templo de Deus. Vamos ler esse versículo em alta voz, com força no nosso pulmão, para despertar um pouco. 1, 2, 3. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus pode ser. Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém tentar destruir você, que é o templo de Deus, querendo quebrar a sua unidade com o corpo de Cristo, com o seu irmão, querendo trazer intriga, querendo trazer inimizade, essa pessoa vai sofrer as consequências. Ela vai embotar e ela vai sofrer maldições sobre a sua vida. Não é o outro que chega e destrói, é o próprio Deus. Está aqui, Deus dizendo na sua palavra: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Você acha que Deus está brincando com isso ou está falando isso de brincadeira? Só para dizer, ai Deus, não, era brincadeira. Deus não brinca. Quantas pessoas nós sabemos e conhecemos que brincaram com isso? Não só com o corpo em geral, mas com o próprio corpo mesmo em si. Não guardaram a unidade do Espírito dentro de si. E estão pagando preço aí fora. Estão pagando um preço alto, mas essa noite Deus nos alerta. Você é templo do Espírito Santo. Amém. Não deixe ninguém quebrar esta unidade. Não deixe ninguém tirar você da presença de Deus, seja homem ou seja demônio. Não deixe. E se alguém se levantar, saiba que para defender o templo de Deus que é você, Deus também se levantará. Aleluia. E Deus colocará em destruição tudo aquilo que se mover para destruir o que é dele, o templo dele. Deus é ciumento. Diz o apóstolo Paulo: o Espírito de Deus tem ciúme. Tem ciúme de você. Pensa. Você tem ciúme da sua casa, você tem ciúme das suas coisas, você tem ciúme
do seu esposo, da esposa, do filho. O ciúme que você conhece não é o mesmo ciúme que se refere a Deus. Não é ciúme de possessão, mas é ciúme de zelo e cuidado. Então, tudo que alguém tentar fazer que vai tirar você da presença de Deus, que vai fazer com que o cuidado de Deus esteja comprometido ali, Deus não. É zelo e é cuidado. Vai lhe trazer prejuízo, vai lhe trazer coisas ruins, Deus vai lá e age. E remove aquilo. Quantas pessoas já não tentaram se aproximar de você para minar a sua fé, minar a sua unidade, sabe, lhe colocar para baixo, fazer você cair em descrença, e Deus arrancou essa pessoa de você? Quantos ímpios já não tentaram se aproximar de você para fazer coisas erradas com você, e Deus tirou, arrancou, não deixou, não permitiu mais a presença daquela pessoa, porque você não é mais de você mesmo. Amém. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor. Amém. E quando isso acontece, é como se nós estivéssemos ouvindo o barulho do chocalho, da cauda da serpente. Quando a gente ouve, não concordo com isso, não penso assim. Vocês lembram do chocalhozinho da cauda da... Às vezes você vai passando em algum lugar, na nossa cidade aqui não é tão comum encontrar cascavel, mas tem cidades aí que um vacilo, você ouve aquele chocalhozinho, né? E é um barulho, sabe? Então, quando você ouve essas coisas, imagine isso como o chocalhozinho da cauda da serpente. Você, olha, tem perigo aí nesse negócio. Não concordo, não penso assim. Não pensa assim a respeito de quê? Se for das coisas espirituais, meu amigo, é chocalho. É serpente. Foi o que a serpente falou para Eva, irmãos. Ah, Eva, não é bem assim não, que Deus te disse. Ah, irmão, não é bem assim não, que tu ouviu hoje, na quarta-feira. Esquenta não, o pastor foi até cansativo, ele estava cansado, falou umas coisas lá que nem tinha lógica e tal. Olha o chocalho. Foi assim ou não foi que Eva foi enganada pelo chocalho da serpente? Sim. Hã? Não é bem assim não, Eva. É porque ele sabe. É claro que Deus sabia, Deus já tinha avisado. Mas aí a serpente foi lá e atiçou um outro tipo de curiosidade na Eva. A curiosidade para fazer o que não devia. Todo ser humano é pretensioso a isso. E é por isso que nós devemos estar avisados. Para não sermos iludidos, nem sermos encantados pelo erro. A igreja não é edificada com a minha opinião ou com a sua. Mas ela é edificada quando sabemos a vontade de Deus. Amém. A igreja não é edificada com a minha opinião ou com a sua, mas ela é edificada quando sabemos a vontade de Deus. Amém. Você sabe a vontade de Deus? Não emita opinião. Fale qual é a vontade de Deus. Se você desconhece a vontade de Deus em uma determinada questão, então cale-se. A maioria das vezes, quando eu vou aconselhar, eu busco sempre o conselho de Deus. Tá, meu irmão, tudo bem. Vamos ver o que Deus diz. E aí abra a Bíblia. Porque o que tem que vir na frente é a vontade de Deus. Você está aqui? Amém. Por último, o Senhor diz: não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Quando temos uma mesma linguagem, somos em um só propósito. Deus mesmo diz que não haverá restrição para tudo que intentarmos fazer.
Em Gênesis, a conclusão do Senhor foi clara: se o povo é um e todos têm uma mesma língua, então não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O inimigo não pode resistir à unidade consagrada. As portas do inferno não nos resistirão se formos como um purê de batata, todos um só, e não um monte de batatas reunidas aos domingos e às quartas em um mesmo saco. Pelo contrário, quando nos unirmos em unidade perfeita, o inimigo não resistirá a essa unidade consagrada. Amém. Glória a Deus. Você consegue ficar de pé essa noite e dizer glória a Deus? Glória a Deus. Fique de pé para parecer que está terminando. Nós vamos orar ainda esta noite. É provável que essas mensagens sobre unidade te cansem por algum momento. Mas quando você estiver cansando, é aí que ela estará entrando de forma definitiva em você. Porque serão estudos exaustivos, mas necessários. Você consegue, em unidade com o seu irmão, pegar na mão dele. Fala para ele: ora comigo, irmão. Se compadece de mim essa noite. Ore 1 minuto com essa pessoa que está ao teu lado. Pergunta dela: tem algo que tu gostaria que eu orasse por você essa noite? Pergunta dela. Pergunta. Talvez essa pessoa esteja dizendo: eu estou precisando passar numa prova. Estou atribulado na escola. Muito trabalho. Ore ao Senhor por essa pessoa que está ao seu lado, para romper todo o laço de indiferença. Você deve andar em amor com o seu irmão. Você deve andar em amor com a sua irmã. Ore ao Senhor aqui esta noite. Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Seja solidário.
aí em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tentar se levantar contrário à unidade desta igreja, ao propósito desta igreja, vai cair por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida desta pessoa. Nós abençoamos para que a família dela seja abençoada, para que a família também seja salva. Nós oramos pela salvação da família desta pessoa. Nós oramos pelas melhoras físicas da moradia desta pessoa. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Nesta noite nós declaramos em nome de Jesus que a unidade do Espírito esteja sendo fortalecida em nossos corações esta noite. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo, não haverá restrição para tudo que quisermos e fizermos neste lugar, não haverá impedimentos em nome de Jesus Cristo, porque os nossos corações estarão voltados para este lugar, estarão voltados para o que precisa ser feito, estarão voltados para o propósito. Nós declaramos aqui esta noite em unidade, não haverá restrição para as 100 almas que nós estamos pedindo ao Senhor, e essas almas começarão a vir de dentro da casa destes irmãos, por aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Não haverá restrição, não haverá impedimento. 100 novas almas nós declaramos em o nome de Jesus. Nós declaramos esta noite e tomamos isso em posse em nome de Jesus. Você que crê e espera essas 100 novas almas na presença de Jesus, você pode dizer amém, dar um grande aplauso ao Senhor. Aleluia! 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 Pode dar graças a Deus por isso. 100 novas vidas, 100 novas almas, 100 novas famílias, em nome de Jesus. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.